o método, ou digamos assim, a visão pedagógica do Paulo Freire, a gente ouve muito falar, mas se aplica muito pouco. Porque, assim, o que Paulo Freire escreveu inclui uma filosofia a respeito da educação, né? Aí, filosofia no sentido que eu digo assim, reflexão, uma proposta de como pensar a educação, por um lado, e por outro existe um método mesmo, um método com um passo a passo, assim, sabe? Aí, em termos de método, o método Paulo Freire mesmo, ele é um método de alfabetização. Então, existe um método de alfabetização chamado Paulo Freire. Esse método específico, a gente tem experiências pontuais de executá-lo no Brasil, e honestamente a única que eu sei citar é a do próprio Paulo Freire, lá na década de 60 ainda. A gente às vezes ouve gente querendo destruir a imagem do método Paulo Freire, atingir a imagem, e falando que esse método é responsável pela baixa qualidade da educação no Brasil. Não, porque nunca que a gente teve método Paulo Freire no ensino público brasileiro, e nem no privado também. Nunca. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo. O Paulo Freire, ele chegou a ser secretário da Educação do município de São Paulo, lá de São Paulo, capital, no governo Erundina. Isso foi 87, 88. A Luísa Erundina, que é deputada federal, ela foi prefeita de São Paulo. Aí o Paulo Freire foi secretário da Educação, ele não conseguiu ir até o fim do mandato, quem substituiu ele foi o Mário Sérgio Cortella, aquele das palestras. Inclusive, o Mário Sérgio Cortella foi orientando de doutorado do Paulo Freire. Então, assim, o Mário Sérgio Cortella é estrela, mas ele tem uma base sólida. Das estrelas, ele é o melhorzinho, assim, né? É o melhor, melhor formação, pelo menos. E então, assim, e aí o Paulo Freire fez muita mudança na Secretaria de Educação do município de São Paulo, mas assim, né? Ele ficou 2 anos apenas. Ficou assim mais nítido o fato do Paulo Freire informatizar a Secretaria de Educação do que propriamente implantar o método dele, porque sim, ele foi pioneiro em informatizar a educação de um município no Brasil. Isso no final dos anos 80 ainda, né? Mas implantação de um método não houve. No Brasil, assim, nível Brasil, não houve. Basicamente, assim, método pedagógico dele, ele exige que se utilize elementos da realidade local para a alfabetização. Muita gente hoje fala letramento, não fala mais alfabetização, né? Então, assim, para falar de maneira simplificada, vai se fazer um trabalho de educação popular, o método exige que os educadores eles conheçam bem aquele contexto, e esse conhecer bem envolve ter contato, ter participação de pessoas daquele contexto na elaboração da educação popular. Então, você vai elaborar um conteúdo programático para o que você vai fazer, você precisa da participação daquelas pessoas nesse conteúdo. E aí é a partir da realidade dessas pessoas, desse local, que você vai aprender o que a gente chama de temas geradores, que esses temas geradores vão ser utilizados na alfabetização. Então, para falar de uma maneira simples, não vai ser uma alfabetização daquela assim, a de, não sei, a de abóbora. Talvez até a de abóbora seria, né? Mas assim, na experiência que Paulo Freire teve em Angicos, no sertão pernambucano, famosa experiência de Angicos dos anos 60,
em que ele alfabetizou adultos, agricultores, num período de tempo muito curto, se eu não me engano, 40 horas. Ele utilizou, então, ele fez a experiência desse método, e aí, assim, não tem essa, então, de você trazer uma palavra de fora da realidade daquelas pessoas. Pensando numa realidade ali de agricultores, você vai alfabetizar utilizando palavras como enxada, carpir, mato, abóbora, foice, não sei, trator, tijolo. Você parte de coisas assim familiares do cotidiano. Não vai ser uma coisa do tipo assim, Zé de Zabumba. Se você não for uma pessoa fanática por instrumentos musicais, você nunca usou zabumba na tua vida, sabe? Então, assim, tem até um aspecto cognitivo mesmo de facilitar o reconhecimento, de não ser uma palavra oca, sem significação. Ela é uma palavra significativa para mim, e aí, assim, o signo não fica descolado de seu sentido, né? Aquela construção arbitrária que é a palavra, porque a palavra é uma construção arbitrária. O que quer dizer construção arbitrária? Ela não tem uma relação direta com o que representa. A gente não representa assobio pelo som. Não, a gente tem uma palavra assobio. Né? A gente não representa livro por uma imagem. Tem uma palavra. Isso é completamente arbitrário. Aproximar, então, a arbitrariedade do signo daquilo que ele está significando mesmo, dos seus sentidos, vai trazer uma facilidade muito maior para que o mundo das palavras me seja familiar. E quebre toda aquela formalidade, todo aquele distanciamento com relação à palavra, principalmente se a gente for considerar que essa experiência pioneira do Paulo Freire foi com o EJA. Hoje a gente fala EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Você pensa pessoas, então, agricultores do sertão que, para eles, ler e escrever uma coisa assim do doutor estudado na capital, uma coisa assim muito distante para eles, muito distante. Para quebrar essa distância, é preciso mostrar para eles que eles têm acesso a isso, que eles têm possibilidade a isso, que não é nada de outro planeta, é nada de misterioso de outro mundo. Né? E aí, inclusive, ele fala que isso, então, permite devolver a palavra aos seres humanos. Ele fala muito disso, né? Que aí, então, a pessoa se reapoderando da palavra, ela se reapodera de dar sentido para o mundo, e dar sentido para ele é sempre transformar esse mundo. Então, não somente você vai colher elementos locais para utilizar na alfabetização, como você vai pensá-los. E é aí que vem, né, o pulo do gato, outro pulo do gato, que já é muita coisa já, do pensamento, da proposta do Paulo Freire. Porque daí, então, não basta eu aprender a fazer a leitura, que ele chama de leitura de mundo. Eu preciso, para ser uma verdadeira leitura de mundo, ela tem que transformar esse mundo. Porque se eu realmente me apodero da palavra, aí eu estou já transformando o mundo. Você pensa uma pessoa, um agricultor de 45 anos que aprende a ler. Olha a transformação que não é isso. Tanto é que ele foi preso pela ditadura militar, ficou um tempo preso, depois foi convidado a se retirar do país, né? Foi para o exílio. Geralmente essas pessoas assim da cultura, mesmo dentro da prisão, elas são consideradas perigosas. Então tem uma anedota envolvendo Paulo Freire que é muito significativa. Ele estava preso, aí o sargento lá da prisão, está falando de uma realidade de ditadura militar, né? Então, o sargento da prisão chega nele e fala assim: professor, a gente tem muitos presos aqui que não sabem assinar o próprio nome. O senhor não poderia alfabetizá-los? E aí o Paulo Freire fala: mas sargento, eu fui preso justamente por isso, por ensinar as pessoas a ler e escrever.
E aí era um caos que ele mesmo contava, assim, né? Para dizer, assim, o quanto que tem de revolucionário numa coisa que, na verdade, é simples. Simples no sentido de que você está dando acesso às pessoas a conhecer o mundo ao ensiná-las a ler e a escrever. Por mais que a educação tradicional tenha muitas limitações que ele critica, ela tem essa contradição, porque ao dar condições mínimas, ao dar um certo conhecimento mínimo, você está dando possibilidade para a pessoa superar a sua própria condição de existência, né? No texto que está no livro da Maria Helena Souza Pato, o livro aqui, não sei se está aparecendo, o livro da Maria Helena Souza Pato. Esse livro aqui, ele é um clássico da área da psicologia escolar e educacional, porque ele se chama Introdução à Psicologia Escolar, lá do final dos anos 70, e ele tem textos muito básicos para quem quer conhecer essa área, muito básicos mesmo. E tem um texto do Paulo Freire, que é um trecho de Pedagogia do Oprimido, que ele fala de educação bancária e educação libertadora. E nesse texto sobre educação bancária e educação libertadora, a gente tem dois conceitos muito importantes da pedagogia do Paulo Freire. A educação bancária é a ideia da educação tradicional. Essa metáfora que ele utiliza eu acho muito feliz. Ele fala que na educação tradicional o aluno é uma conta de banco em que o professor meramente deposita seu conhecimento. E ele nem vai chamar isso de conhecimento, porque conhecimento mesmo envolve dialogismo, envolve diálogo, envolve construção conjunta. Então, é depositado aí esse conteúdo, os conteúdos são depositados. Por que você espera? O que você espera ao depositar dinheiro numa conta? Você espera sacar esse dinheiro, certo? Então, a ideia é que ao final do ciclo de educação, a sociedade capitalista saque isso que foi depositado, saque esse lucro, saque um líquido, né, um lucro esperado dessa conta. E aí, também tem outras coisas muito fortes nessa expressão educação bancária, né? Então, o aluno é meramente um número. É meramente um número. E é meramente, então, algo em que o Estado investe para ter lucro. E essa coisa, assim, de que o aluno é visto, então, como uma vasilha, ele usa esse termo mesmo, vasilha, o aluno é uma vasilha na qual os conteúdos são colocados meramente ali. E aí, o aluno não é visto como um agente da educação, apenas o professor é o agente, porque somente o professor age nessa relação, o aluno recebe passivamente. É facílimo de identificar que isso diz respeito à vida escolar inteira de todos nós, né? Quase inteira. Na educação libertadora, educador e educando, aluno e professor educam-se mutuamente, ensinam um ao outro, aprendem juntos. Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas se precipitam a dizer assim que, então é uma coisa assim, eu, professor, vou lá para a aula sem saber nada, porque a gente vai estudar junto. Não, os papéis continuam dados de aluno e de professor, e o professor tem que cumprir adequadamente esse papel com seu preparo, com sua formação, etc. Ele que vai aportar uma cultura, um conhecimento que o aluno ainda não teve contato, que o aluno ainda não construiu. Mas aportar isso não significa estar acima do aluno. É junto com ele, com o seu papel específico, o professor tem seu papel, o aluno tem seu papel, mas juntos constroem o ensino e a aprendizagem. Então ele chega a falar assim nesse texto da camaradagem, não é essa palavra que ele usa, acho que é companheirismo que ele usa, né? Que essa é uma atitude concreta da tentativa de se construir uma educação libertadora, que é essa aproximação maior, que é a construção desse companheirismo com o alunado. Para além de uma proposta pedagógica, eu penso ser muito importante essa reflexão para a psicologia escolar e educacional,
porque é o fundamento de uma boa prática da psicologia escolar educacional. É o fundamento da boa prática de um psicólogo, de uma psicóloga na instituição. A gente não vai lá para depositar conhecimento, para depositar aquilo que a gente acha que sabe sobre a escola, sobre os alunos. A gente vai lá construir uma relação de aprendizagem. O psicólogo, isso está nesse livro também, em outro artigo. O psicólogo na escola, ele é um educador, ponto final. Tá? Ele é um educador também. Não é um clínico, ele não é alguém que vai lá avaliar e fazer os diagnósticos, ele não é alguém que vai lá com o seu conhecimento pronto para transformar a instituição. Inclusive, eu particularmente não gosto de utilizar o termo intervenção. Eu sei que na análise institucional esse é o termo amplamente empregado, né? Então, assim, eu não posso simplesmente negar o que a análise institucional fala e falar assim, não vamos mais usar o termo intervenção. Mas eu prefiro o termo atuação. Atuação me traz assim uma conotação ligada ao teatro, que é de agirmos juntos, estarmos juntos nesse palco, né? Trabalharmos juntos nessa cena. Então, psicólogo não pode ir lá, então, com essa concepção bancária de ensino, que eu tenho algo a trazer para vocês, eu tenho algo a trazer para essa escola, e até porque o psicólogo que for com essa concepção, ele não vai conseguir trabalhar. Porque ele vai chegar lá e o Paulo Freire fala disso também, ele vai chegar lá com uma coisa imposta, que não tem nada a ver com a realidade, ele não vai conseguir trabalhar, a não ser que ele acredite que pessoas silenciosas ouvindo o que ele tem a dizer seja uma amostra, seja uma demonstração de que o trabalho está sendo eficiente. E não está. Nem para o professor, nem para o psicólogo. É preciso que todos se apoderem da palavra para transformar a sua realidade, para transformar a si mesmos. E apoderar-se da palavra envolve também entender que os seres humanos estão no mundo, em relação com o mundo, e não separados dele. Quando a gente leva um conhecimento pronto, achando que aquele é o conhecimento necessário para aquele contexto, a gente está divorciando os seres humanos do mundo, colocando, então, um conhecimento que é uma abstração, que é algo sem relação com aquilo lá. Exemplos? Posso dar qualquer um. Vamos dar do Setembro Amarelo, então. Então, eu, autoridade do assunto, fui chamado para falar sobre suicídio na escola. Então, eu vou lá com o que eu acho que é importante, né? Então, aquele monte de aluno na sala ou no pátio me escutando, vão tudo ficar quieto, assim, né? Até porque os professores estão em volta de olho neles, para ver se eles estão quietos, prestando atenção. Isso daí vai, sabe o que, ó? Tem efeito nenhum. É um tema importante? Evidentemente que é um tema importante. Acontece que eu fui com algo pronto, que não tem nada a ver com a realidade deles, não tem nada a ver com como pode acontecer o suicídio na realidade deles, como esse tema gira em volta deles e entre eles. E aí, então, a palavra está sendo apossada apenas por mim, não por eles. É preciso que, de alguma forma, eu tente fazê-los falar, eu tente convidá-los para a fala, para se apoderar da fala também, para falar a respeito desse fenômeno, e aí juntos construirmos um conhecimento sobre isso. Eles vão trazer o que a gente chama de conhecimento ingênuo do mundo, ou desse fenômeno especificamente? Sim. Então eu estou ali justamente para auxiliar a gente a compreender de uma forma não ingênua, de uma forma construtiva, com o fundamento que o conhecimento científico dá, mas dialogando sempre, fazendo-se compreensível, fazendo algo que seja construtivo. Então eu penso assim, do pensamento do Paulo Freire, que é muito importante para a gente, é a gente ter a compreensão de que ao trabalharmos em uma instituição de ensino qualquer, a gente não vai com as coisas prontas. Nós construímos a nossa ação junto com a escola.
Claro que daí a análise institucional vai ajudar a gente a diferenciar encomenda de demanda, por exemplo, né? Aquilo que a escola acha que precisa e aquilo que a realidade da escola vai mostrando que realmente precisa. A escola vai te chamar falando assim, ai, muito aluno com TDAH. Será que é mesmo? Não é claro. É com os alunos que a gente vai construir a nossa atuação. Disseram para mim que o seu problema é TDAH. Será que é isso mesmo? Então vamos conhecer a realidade. Vamos conhecer como funciona a realidade das pessoas dessa instituição, como elas pensam, como elas compreendem o mundo, que elas têm sua visão de mundo, elas têm suas opiniões, e opiniões, inclusive, complexas. A gente está acostumado a pensar, então, principalmente quando a gente fala de população periférica, que o pensamento deles não tem complexidade nenhuma, que eles têm uma opinião simplória sobre tudo, e não é. É aí que a gente quebra as pernas e não consegue fazer um trabalho minimamente efetivo e construtivo. Por quê? Porque a gente chega e impõe as coisas e não dialoga. A gente precisa sempre fazer essa construção dialogada. Às vezes eu sinto que eu estou dizendo o óbvio para o pessoal da psicologia, mas depois, quando eu vejo de perto que alguns profissionais estão fazendo, eu lembro que eu preciso sempre repetir o óbvio. A ferramenta da psicologia é o vínculo e a escuta. Não existe uma coisa sem a outra, na verdade.